Por que você não aprende matemática, nem física, nem química? Olá, viajante! Meu nome é Gabriel Borges, também conhecido como Gabriel da Prova, e eu mentoro alunos que vão fazer a prova do Enem. Nesse vídeo, eu vou te explicar como aprender todas essas matérias de exatas de verdade e acabar de uma vez por todas com essa dificuldade que você tem. Desde já, eu te peço, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo e no final eu quero que você comenta qual a sua maior dificuldade em matemática, em física e ou química. Me fala aí onde que está o seu problema. Bora agora pro vídeo? Primeiro passo e mais óbvio de todos. Como que você vai aprender física e química se você não sabe matemática? E esse é um dos maiores problemas dos estudantes. Eles não sabem a parte de matemática básica. Então, onde que você tem que começar a estudar? Pela base, pela parte elementar. Como assim elementar, Gabriel? O que é isso? Que palavra nova é essa? É justamente aquele início, do prézinho mesmo, do primeiro ano. Tem muita gente que não sabe a diferença de mais e menos. Ah, Gabriel, eu sei sim. Agora, se eu coloco para você mais 5 menos 7, dá quanto? Muita gente trava. Mas se eu colocar menos 7 mais 5, vai ser o mesmo resultado? Sim ou não? E aí muita gente começa a se embananar logo nesse início. Como que se você não sabe isso, você quer aprofundar, você quer aumentar o seu nível? É como se fosse uma escadinha. Não tem como você subir no 10º degrau se você não passou pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro e assim sucessivamente. Da mesma forma, muita gente tem dificuldade na tabuada. Se você não sabe tabuada, 2, 3, 4, 5 e várias outras, pelo menos até o 10, não adianta você querer fazer as provas do Enem, de vestibular, porque você ainda faz conta no dedo aqui. Não é que seja errado fazer as contas no dedo, ou fazer uma pausa aqui. Uma vez eu fui dar aula particular para um aluninho de segundo ano, primeiro ano, era pequenininho. Tanto é que eu cheguei lá na casa dele, tava descalço, sem camisa, saindo correndo. Eu falei, você que vai ter aula hoje? Aí ele, não, e saiu correndo. E aí eu falei, não, fomos lá, conversamos sobre Cars, o filme, que o estojo dele era do Relâmpago Marquinhos. E aí a gente foi lá, ganhamos, ganhei ele ali na confiança. E eu falei, beleza. Agora ele tinha que fazer conta. 9 menos 3, aí ele colocava 9. 6. E eu falei, boa, isso mesmo. Só que aí a gente foi fazendo várias dessas contas, mas o problema chegou quando ele foi fazer 12 menos 7. Mas espera, eu não tenho 12 dedos. O que ele foi fazer então? Ele foi usar o dos pés. Eu falei, não, vem cá, deixa eu te ensinar um macete aqui. Vou te ensinar um macete. Em vez de você ficar diminuindo, você vai contar quanto que falta até 12. Por exemplo, 12 menos 7, você tem 7. O próximo, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, 5 números. E isso eu estava ensinando para uma criança de primeiro ano, segundo ano. Mas muita gente de ensino médio, de cursinho, não sabe isso. E aí ele faz as contas demorado demais. Você precisa aprender justamente essa parte básica. Então, primeiro ponto, aprenda a parte elementar. Somar, subtrair, multiplicar, dividir. Quando tem jogo de sinal, quando que menos com menos é mais, quando que menos com menos não é mais. Entender essas diferenças, porque senão você não vai conseguir fazer qualquer conta de uma dessas 3 matérias de exatas. Segundo ponto, e pouco falado, unidades de medida. Provavelmente você já escutou falar sobre SI, que é o Sistema Internacional. Isso nada mais é do que as unidades de medida que você precisa usar para resolver os exercícios.
Mas não adianta só você saber quais são essas unidades, mas quando aplicá-las? Qual a unidade certa? Se eu falo para você, F é igual a m vezes A. F é força, m é massa, A é aceleração. Só que eu te dou lá 10 m barra s ao quadrado, 5 n, e aí eu quero descobrir o dado que está faltando. Agora, se você não sabe que força é dada em newtons, que é o N, esse 5 daí poderia aplicar tanto no F, quanto no M, quanto no A. Da mesma forma, esse 10, m barra s ao quadrado. Isso é o que? É força? É massa? É aceleração? Eu sei que isso é aceleração. Então eu vou aplicar, eu já tenho os dois dados. Agora falta o que para mim? A conta de divisão, que aí a gente volta no primeiro passo, que era aprender matemática elementar, matemática básica. Se você não sabe as unidades, isso porque eu te dei uma fórmula muito simples, muito fácil. Agora eu te dou uma fórmula que é F igual a Q vezes B vezes V vezes seno de θ. Quem que é quem? O que é carga? O que é velocidade? O que é campo? O que é cada uma? Qual que é as unidades? Quais são as unidades de cada um deles? Porque se você não sabe isso, realmente você nunca vai sair bem numa prova. Você está ali no chute. Cada vez que eu te der uma fórmula mais complexa, você não vai saber porque você não sabe as unidades. Tem uma matéria de física que ela costuma ser aprendida no final do segundo ano do ensino médio. Chama análise dimensional. Eu sempre ensino ela para os alunos nas primeiras aulas. Por quê? Eu não quero que você fique dependendo de fórmulas, mas que você consiga deduzir as fórmulas. Para. Gabriel, você quer que eu deduza a fórmula sem nem usar? Mas você não sabe usar porque justamente você não sabe as unidades. No momento que eu tenho lá m barra s, eu sei que m é o quê? M é metro. Então, o que é metro? Distância. Barra S, o que é S? Segundo. Segundo é o quê? Tempo. Então, é a distância barra, o que é barra? É uma fração, é uma divisão por segundo. Segundo é tempo. Então, o que é D dividido por T? Velocidade. Então, eu começo a deduzir várias fórmulas e a partir daí eu consigo evoluir nessas partes de matemática, de física e de química. Ponto número 3. Você não estuda a base do conteúdo. Não adianta você saber várias formulazinhas e saber várias musicazinhas, vários macetes para decorar, se você não saber o conteúdo por trás. Por que eu te falo isso? Se eu falo, Soninha sozinha viu um trator no meio da Avenida T2. Beleza, você decorou uma fórmula. Mas para que serve essa fórmula? O que é Soninha? Soninha é S? É C? O que é viu? É V final? É V inicial? Então, várias dessas fórmulas têm macetes para você decorar. Mas se você não souber a base do conteúdo, se você não souber o que você está estudando, qual que é a lógica disso, você não vai conseguir aprender de verdade o conteúdo. Entenda que, para a prova do Enem, são mais de 300 conteúdos. Não adianta você ficar decorando várias fórmulas, porque chega lá na hora, você vai conseguir memorizar e cuspir na prova todas essas mais de 300 fórmulas. São inúmeras. Não. Por isso que eu falo para você, justamente, trabalhe o quê? Essa parte básica. Entenda a lógica por trás do que você está estudando. Então eu acabei de dar o exemplo lá de m barra s, metros por segundo. Se eu tenho 10 metros por segundo, entenda o que isso significa. Significa que eu andei 10 metros a cada quantos segundos? A cada 1 segundo, porque por segundo. E se eu tiver andado 3 segundos? Eu faço uma regra de 3. Então isso significa que vai dar 30 metros. Ou seja, já é uma fórmula a menos do que eu precisei para resolver o exercício. E justamente isso que você vai fazendo com todas essas matérias
faz com que diminua a fórmula e você ainda aprenda mais ainda. Quarto ponto, importantíssimo, fazer exercícios. Tem uma frase que eu gosto demais de falar. Você não aprende a cozinhar lendo o menu, lendo o cardápio. Você só aprende como? Colocando a mão na massa. Se eu te dou uma receita aqui de um bolo de cenoura, às vezes você não consegue fazer esse bolo. Ou às vezes ele sai diferente do bolo que eu fiz aqui. Por quê? Eu tenho uma experiência diferente, eu consigo. Eu sei que se eu colocar um pouquinho de sal aqui, vai fazer com que a massa cresça mais. Às vezes você nunca ouviu falar num negócio desse. Eu vou colocar sal num bolo de cenoura que é com açúcar. E da mesma forma isso funciona nos exercícios. Às vezes eu consigo resolver por uma outra vertente. Mas por que isso? De tanto praticar, de tanto fazer bolo de cenoura. E justamente isso que você precisa para aprender os conteúdos. Prática. Não adianta você pegar um conteúdo, fazer só 3, 4, 5 exercícios fáceis e achar que você aprendeu. Entenda que nessa fase do estudo, qualidade é muito melhor do que quantidade. Mas espera, Gabriel, você acabou de falar o contrário. Você falou que eu preciso fazer mais exercícios. Beleza. É justamente aqui que a gente entra. A gente tem que procurar o termo efetivo. O que é efetivo? Quando eu junto eficiência e eficácia. Quando eu junto qualidade com quantidade. Faça exercícios que vão aumentar o seu nível, que vão ser igual ou mais difícil do que a prova que você está se preparando para fazer. Por que isso? Faz com que você aumente o seu nível e esteja preparado realmente para fazer a prova. Por que eu te falo isso? Se você reparar, o Enem, cada ano ele fica o quê? Mais difícil. Então, se você só faz questões da prova do Enem, você está preparado um nível abaixo. Se você está em 2022 e vai fazer a prova e só estuda questões de 2021, a prova de 2022 é mais difícil. Se você está em 2023 e faz a prova só de 2022, a de 23 vai ser mais difícil. 2024, 25 e assim sucessivamente. Entenda isso. Não se iluda. É melhor você sofrer agora, doer mais agora, do que na hora da prova doer porque você não sabe fazer. O seu conhecimento ele é raso. Para te ajudar nessa parte de base do conteúdo, entender qual que é a ordem dos estudos, entender a lógica, tudo o que você precisa, eu vou te dar de graça aqui. 3 dias do método A Prova Em. Vou deixar aqui o link, você se inscreve, lá vai te ensinar como estudar e toda essa parte de exatas ali por trás para facilitar esse caminho até a sua aprovação. Lembrando, viajante, volte na base, entenda as unidades de medida, faça questões mais difíceis e entenda a base do conteúdo. Viajante, esse era o recado de hoje. Faz isso que eu tenho certeza que a sua aprovação, ela vem logo logo. Você vai estar no caminho certo. Tô te esperando no próximo vídeo. Tchau, tchau.